Olá, boa noite. Onde vocês estão? Estou procurando cada um de vocês já faz tempo, muito tempo. Isso, gratidão, gratidão e gratidão por cada um que está presente, por esse momento tão gostoso de poder estar com vocês. Só quero agradecer, agradecer. Quero saber se o som está bom, me avisa, me digam. Sim, participem. Gratidão, gratidão a todos, gratidão ao carinho, gratidão a esse amor imenso que temos com os outros. Dora, cadê você, menina? Boa noite. E essa Goiânia tá quente? Quando é que você vem aqui para Brasília? Me fala. Saudade. Elaine tá longe. Elaine está num local bem distante, mas o coração ela está pertinho, pertinho, pertinho. Que bom, bom estar aqui, bom poder estar com cada uma de vocês. Me digam, querem identificar e querem aprender a tratar essas emoções negativas? Tem várias pessoas querendo. Então, me fala, o que vocês querem? Como é que eu vou poder ajudar cada uma? Estou muito feliz por poder estar aqui nesse momento, por poder compartilhar com cada uma de vocês. Elaine está lá na Inglaterra, num lugarzinho chamado Reino Unido. Gratidão, Elaine, gratidão pelo carinho. Silvio, obrigado por estar aqui, obrigado por estar presente, obrigado pelo carinho de cada uma de vocês. E quem mais? Quem mais está ao vivo nesse momento? Quero agradecer, só agradecer. Já faz algum tempo que eu não vejo algumas pessoas, mas é o dia a dia, pessoal. Vocês sabem que não é fácil. Vocês sabem que o dia a dia é um trabalho intenso para cada uma de nós. Mas nós estamos aqui, né? Isso é que importa. Temos saúde e estamos aqui para mais um dia nas nossas vidas. E aí eu quero ensinar para todos vocês o que é que a gente pode fazer para identificar e trabalhar algo chamado esse sentimento que nós temos muitas vezes e não sabemos como lidar com eles, tristeza, raiva, depressão. Como nós podemos lidar com cada um deles? Liz, Goiânia, Liz, como está essa Goiânia? Saudade. Vou te encontrar breve, semana que vem. Vou poder estar aí com você para te dar um abraço. E aí eu quero trazer, então, para cada uma das pessoas que aqui estão, para todos que estão buscando, trazendo esse carinho e esse amor tão grande de cada um de nós, para que a gente possa aprender neste momento a identificarmos. Porque dizer que nós vamos deixar de sentir não é real, mas nós vamos identificar cada uma desses sentimentos que nós temos, cada um desses sentimentos que às vezes faz com que nós sejamos às vezes rude uns com os outros. Mas o importante é que nós podemos, nesse momento, dizer, eu aqui estou. Rian, você está, Rian? Está estudando, Rian? Meu advogado preferido. Lindo. Acredito que vocês, nesse momento, devem estar pensando, poxa, ela trabalhou tanto tempo numa área e, de repente, foi para outra área completamente diferente, mas é isso, no momento em que nós temos dentro de nós o sentimento, a vontade de ajudar, de ensinar, nós vamos buscando as pessoas no local, no lugar onde elas mais precisam. E, neste momento, eu compreendo que cada um de nós temos a necessidade de nos compreendermos. O que nós estamos fazendo aqui? A ideia hoje é trazer para vocês o que é propósito, o que é o meu propósito nessa terra. Por quê?
Enquanto eu não me conheço, enquanto eu não me identifico, enquanto eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não consigo trabalhar com o outro nos meus relacionamentos pessoais, profissionais, familiares. Eu não sei o que fazer. Por quê? Muitas vezes nós somos movidos por todos aqueles gatilhos antigos que estão no nosso inconsciente. E é esse gatilho antigo e que fica guardadinho e que ele surge nos momentos que nós nem precisamos e nem pensamos. Então, vamos começar identificando o que é essa tristeza, o que é essa raiva, como é que nós podemos chegar nessa depressão e como é que nós vamos desbloquear esses sentimentos para que a nossa vida profissional, emocional, espiritual possa realmente crescer, possa realmente ter um propósito maior e fazer sentido para cada um de nós. O que eu estou fazendo aqui? E aí eu te pergunto, quantas e quantas vezes você já sentiu que estava simplesmente aqui, que você existia, mas você não conseguia identificar esse teu propósito? Então aí eu te pergunto, quantas e quantas pessoas passam a vida inteira sem nunca saber, nem nunca descobrir o real motivo de estar aqui? Aqui nesse planeta, aqui nesta terra, aqui nesta cidade, aqui nesta família, aqui neste relacionamento. Por quê? Eu digo para você, nós podemos mudar isso. Nós podemos trazer um sentido para a sua vida. Nós podemos trazer para vocês a forma de como cuidarem de cada um e se prepararem para tudo aquilo que pode transformar a vida de vocês. Então, o que eu pretendo fazer e que eu pretendo ajudar em todas essas lives, às quintas-feiras, é que cada um aprenda como conhecer-se, saber o que é, o que faz, para quê, por que está aqui, como eu posso me relacionar melhor, como eu posso ter uma vida financeira melhor, o que está me impedindo de conseguir e alcançar tudo aquilo que eu pretendo. Às vezes você anda, faz tudo, estuda, e chega no final, termina um curso e fala, o que eu fiz? Não era isso que eu queria. Eu estava pensando que de repente eu poderia ter procurado um novo caminho. Mas lembra, essa mudança pode acontecer com cada um de vocês. Eu passei praticamente quase 40 anos dentro da área jurídica para mudar para o caminho que eu estou. Então, nunca desista das mudanças na vida de vocês. Nunca desista de vocês. Por quê? Quando eu desisto de mim, eu desisto da vida. Quando eu desisto do que fazer, eu estou desistindo daquilo que me foi dado. E o que eu ganhei aqui nessa terra? Eu ganhei de quem? De uma energia. Cada um dá um nome para essa energia. Eu vou dizer para vocês que eu posso chamá-la de luz infinita. E é essa luz infinita que está dentro de cada um de nós que transforma as nossas vidas. Então eu gostaria que vocês pegassem papel, caneta, porque hoje eu vou trazer exercícios. Exercícios para que vocês possam encontrar essa resposta dentro de vocês. E se vocês ainda sentirem que precisa de mais direção, fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que eu vou poder trazer algo maior para vocês, no sentido do propósito da vida de vocês. Mas, antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem é que já se sentiu ou não percebeu ainda que está sem rumo? Quem é que está pensando assim, não sei que rumo eu tomo na minha vida? Então escreve aqui no comentário, escreve e diga para mim, eu comento, eu me apresento, ou apenas a palavra comentário. E eu vou entender que você faz parte desse grupo que está buscando esse propósito na sua vida. E aí, quem vai participar? Quem está participando? Cadê? Fabiana, cadê você? Me diga. Quem mais? Liz? Minha linda Elisana. Elaine, já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Está se sentindo assim?
perdido, sem rumo, sem saber para onde ir? Me fala. E aí me fala, se você ainda acredita que algo pode mudar em sua vida, coloque sim, que é possível. É possível mudar, é possível transformar, é possível fazer mais e mais e mais e mais. Então vamos aprender a desenvolver esse autocontrole emocional para nós superarmos essa tristeza, raiva, nós prevenirmos o que é tão difícil de lidar com ela, que é a chamada depressão. A depressão é algo que no dia a dia nos tira de nós mesmos. A depressão é o ponto mais dolorido depois de uma pequena tristeza. Muito bem, obrigado pelos comentários. É possível mudar? É. Tem algumas pessoas aqui que já conhecem essa mudança, outros estão começando a mudança. Então, não desistam de mudar, não desistam de vocês. Por quê? Eu sempre digo, se eu não mudo, a vida escolhe. Se eu permaneço da mesma forma, as escolhas vão acontecer na minha vida sem que eu participe. E aí depois não tem como eu fazer mudanças. Não tem como eu alterar o caminho que eu busquei. Então, vamos pensar assim. Como é que eu posso desenvolver esse autocontrole? Como é que eu posso me conhecer? E aí, nesses momentos, eu espero que vocês, assim, trazendo esse papel, pensem primeiro. Quais são essas emoções negativas que é essencial para um crescimento pessoal e para que eu possa trazer algo chamado abundância na minha vida? Lembra, a tristeza, a raiva, a depressão, elas não são inimigas nossas. Elas são apenas sinais do nosso corpo e da nossa mente de que algo não está bom, está desalinhado. E aí eu conheci um autor chamado Joe Dispenza. Ouvi falar e achei interessante os livros dele, a forma como ele pensa, os comentários dele, e ele disse assim, pensamentos repetitivos criam emoções repetitivas. E essas emoções, quando elas não estão controladas, elas se tornam um estado de ser do nosso corpo. Imagina se eu tenho essa situação, se eu vivencio essa experiência de deixar emoções negativas tomarem conta de mim, as emoções vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Chega num momento, eu não tenho mais controle delas. Sabe aquela pessoa que às vezes reclama, ela só sabe reclamar? Se está chovendo, ela reclama, se está quente, ela reclama, tudo que acontece, ela reclama. Tem pessoas assim. E aí o organismo dessas pessoas vão precisar de uma desintoxicação total para que eles possam mudar, para que ela possa transformar e a vida dela ser diferente. Mas lembra, se eu quero uma transformação, ela começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Sou eu que tenho que começar a fazer. Primeiro, tomar consciência. A partir do momento que eu tomo consciência, que eu entendo o que eu posso fazer por mim, eu não posso culpar ninguém. Eu não posso dizer para o outro, a minha vida está ruim porque eu casei com você e você está aqui do meu lado. A minha vida está ruim porque eu quero crescer e você não deixa. Não, a sua vida está ruim porque você não saiu do lugar. Você não mudou. Lembra, eu não disse que se mudar, você pode transformar tudo? Então esse é o caminho. Então vamos pensar assim, se eu estou fazendo dessa forma, se eu estou iniciando esse caminho e eu quero aprender, o que é essa emoção para você? O que é esse sentimento de tristeza? Se eu sei que existe uma conexão de corpo e mente, e eu não sou corpo, lembra? Eu sempre falo, nós somos alma, não somos corpo. E aí eu vou trazer para vocês ainda um outro exemplo de Joe Dispenza. Ele diz que quando você tem um pensamento negativo, repetitivo, o seu cérebro dispara os mesmos químicos no seu corpo. Que químicos são esses? Eles criam um círculo vicioso. O corpo passa a memorizar essas emoções e aí torna aquilo automático. Mas a boa
notícia é que tudo isso pode mudar. Quando eu passo a ter o que se chama consciência, autoconsciência. E aí eu vou para a prática. E aí essa prática, eu tenho que fazer uma jornada. Então, quando eu tenho um objetivo, que é trazer para vocês essas emoções negativas e ensinar como é que vocês podem trabalhar, moldá-las e descaracterizar de cada um de vocês, tornando o que está por trás de cada uma delas. Por quê? Porque a tristeza, ela não é um sentimento permanente. Tristeza é um sentimento, é uma emoção temporária. Ela é natural. Por exemplo, eu perco uma oportunidade de trabalho e aí eu começo a me sentir insuficiente. Até aí, a tristeza é normal. Só que nesse momento, se eu disser assim, eu nunca consigo nada, tudo que eu tento eu não consigo. Eu busco e não consigo. Eu vou fazer uma entrevista e não dá certo. Eu faço outra e não dá certo. O problema é comigo, porque tantas pessoas já entraram, tantas pessoas conseguiram, tantas pessoas prestaram concurso, passaram, por que eu não passei? E aí eu vou trazendo aquele pensamento para mim. E eu vou me julgando, dizendo o seguinte, não consigo. Aí eu desisto. Por que eu não consigo? Porque eu não consigo tentar mais. Eu tenho medo do fracasso. Sempre, observem. Medo e culpa são dois sentimentos que estão por trás de toda tristeza, muitas vezes. Por que eu tenho medo? Por que eu estou me culpando? Por que eu estou me sentindo assim? Então, desse sentimento que eu tive num primeiro momento de tristeza por não ter conseguido aquele emprego, eu passo para um outro sentimento que se chama raiva. A tristeza ficou lá dentro, remoendo, e ela se tornou uma raiva dentro de mim. Que raiva é essa? Raiva de mim mesma. Raiva por eu não ter conseguido. Vou dar um exemplo para vocês do dinheiro. Vamos supor que eu não consigo guardar dinheiro. E aí eu não consigo e me frustro. Por quê? Porque aquela raiva que era pequena dentro de mim, ela vai crescendo. Eu não consigo guardar dinheiro. Poxa, eu já tentei. Aí quando eu vejo alguma coisa ali, eu digo, nossa, mas aquilo eu preciso comprar. E meu dinheiro vai embora. Se eu guardar R$10 por dia, quanto eu vou ter no final do mês? 10. Se eu guardar 5, se eu guardar R$1, percebe que se eu tenho no final do mês R$30, esses R$30 vezes 10, vezes 12, concorda? E é pouquinho, eu não preciso de muito. O problema é que nós sempre colocamos metas muito audaciosas e não conseguimos. Por que eu coloco metas audaciosas e não consigo? Porque eu me auto-saboto. Eu já olho para aquela meta e digo, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eu vou fazer assim, eu não vou gastar ali, eu vou deixar de gastar na padaria, eu vou deixar de gastar no supermercado, eu vou deixar de comer um sanduíche no final de semana, e aí eu penso que eu estou guardando. Vou conseguir. E eu coloco isso, consigo por um mês. Ando mais um pouquinho. Mês seguinte, eu já estou cansada. Mês seguinte, eu já não estou conseguindo guardar mais. E aí o que acontece? Eu começo a me chatear, porque eu não consegui. Nossa, para que eu fui comprar aquele sorvete? Para que eu fui tomar aquele sundae? Por que eu passei naquele McDonald's? Horrível. Então, eu não consegui guardar mais. Não consigo guardar, e aí eu começo a me frustrar comigo mesmo. Então, aquilo que era uma primeira tristeza, que passou por uma raiva, ele vai chegar num outro ponto bem mais profundo, chamado depressão. E ainda dentro desse percurso, eu quero que vocês pensem em algo. O que existe para eu conseguir chegar nessa depressão e ela ser muito profunda? Às vezes, eu não sei que eu tenho um transtorno. Qual transtorno? Por exemplo, uma bipolaridade. A bipolaridade me faz subir e descer, ter altos e baixos na minha vida financeira. Porque há momentos que eu estou numa alta, há momentos que eu estou na chamada fase mania, e há momentos que eu estou na minha fase down. E essa fase down, eu fico depressivo, sou insuficiente, me sinto incapaz, posso chegar até a um momento de uma ideação suicida, que é o ponto final
dentro desse caminho. E como é que eu sei se eu tenho algo assim? Eu nunca me senti diferente. Não é diferente. Ninguém é diferente por ter esta ou aquela identificação. Lembra que antigamente não se falava em adulto autista? Hoje nós temos adulto autistas. Por que hoje eu tenho adulto autistas e antes eu não tinha? Ah, porque a evolução... Opa! Agora identificaram, mas isso sempre existiu. Aquele familiar nosso que era um pouquinho, né, que tinha algumas coisas diferentes, umas manias repetitivas, nós não entendíamos. Então, a partir desse momento, eu preciso identificar, eu preciso buscar o que é isso. E como é que eu faço para pegar tudo isso sem chegar na depressão? Porque o que é a depressão? São aquelas emoções reprimidas e aqueles pensamentos negativos repetidos. Percebe que aquela situação de um pensamento repetitivo, de uma simples tristeza, pode se transformar numa depressão? Então é aí que eu tenho que entender onde eu estou, em que momento eu estou. Por quê? Vamos pensar assim, para eu chegar nessa depressão, eu tenho que me sentir desconectado do mundo. Quando é que eu chego numa depressão? Quando eu me sinto vazio. Então, quando aquela sensação de tristeza, ela aumenta, eu coloquei para vocês nos rios rapidinhos que nós podemos sentir essas emoções no nosso corpo antes delas acontecerem. A gente chama isso de microsensação, que são aqueles momentos em que essas emoções batem em nós, no nosso corpo. Eu começo a ser tristeza, é o meu peito que começa a ficar chato, começa a sentir algo pesado dentro de mim. Se eu estou sentindo raiva, o meu pescoço, essa região, vai ficar incomodada. Presta atenção. Pode ser que ela está doendo porque você teve uma postura má no momento de sentar. O momento de você estar sentado não foi algo interessante. Então você acabou tendo um problema no teu pescoço. É diferente. Mas comece a perceber os sintomas no seu corpo. Existe uma técnica chamada Theta Healing, que ela nos ensina que cada doença no meu corpo, ela me transforma e me dá algo para pensar. Por que meu corpo sofre? Meu corpo sofre porque antes de chegar nesse corpo, se densificar nesse corpo, essas emoções, elas começam num outro lugar. Eu sempre digo para as pessoas que eu conheço e que eu atendo, que tudo começa num mundo que nós não temos um controle, vamos assim dizer, ou melhor, que nós não conhecemos, chamado mundo, que está aqui, energético. E mais acima, eu vou ter uma outra camada que é chamada de nível espiritual. Não estou falando para vocês terem uma religião. Estou apenas dizendo que é um outro local e um outro lugar. Por quê? Porque crenças, sejam religiosas, políticas, sejam crenças pessoais, elas são individuais. E nós temos que aprender a respeitar uns aos outros. Então, não importa a sua crença. O que importa é que você precisa entender onde tudo começou. Dependendo de um sentimento, vamos supor que você tenha pessoas na família que tiveram depressão, seus familiares, que tiveram algum transtorno psicológico, ou a bipolaridade, por exemplo, ela é normal em famílias que lá atrás tiveram. Então, é a sua vida genética, a sua situação genética que traz um componente. Não tem famílias que dizem assim, todos os meus familiares morrem do problema cardíaco, todos os meus familiares têm problema de diabetes, todos os meus familiares lá atrás têm algum problema no seu corpo, algum tipo de doença que se repete de geração em geração. Essas doenças que se repetem de geração em geração, elas são situações que vêm do nosso genético. Então, quando eu tenho algum familiar que eu sei que teve alguma situação lá atrás, eu tenho que começar a pensar em mim. Será que eu estou cuidando do meu corpo? Será que eu estou cuidando da minha alimentação? Será que eu estou cuidando dos meus exercícios físicos? Estou cuidando para que eu não esteja nessa situação? Vou dar um outro exemplo com relação à bebida. Será que meus familiares antigos bebiam muito? Será que eles tiveram problema de fígado? Fígado guarda raiva. Fígado, baço e pâncreas. Eu tenho raiva, culpa e eu tenho um outro sentimento que acaba com qualquer pessoa. Medo, raiva,
culpa. Quando eu começo a pensar nesses sentimentos, eles se instalam no nosso organismo. Então, se eles se instalam no nosso organismo, o que eu tenho que saber? Que toda emoção negativa começa com uma microsensação no meu corpo. Então, pescoço, quando eu estou falando de pescoço, quando eu estou falando de ombro, eu estou falando de quê? Raiva guardada. Sabe aquele sentimento de que eu estou carregando uma sacola nas costas? E essa sacola nas costas eu estou carregando da minha família, eu estou carregando do meu companheiro, eu estou carregando da minha companheira? Esses sentimentos que eu estou carregando, que se instalam no meu corpo, eles de alguma forma têm uma mudança. E podem ter mudanças complexas na minha vida. E aquela sensação de vazio antes de um episódio de uma tristeza profunda? Opa, começa a pensar, que sensação é essa? Muitas vezes eu não vou explodir em raiva. Quando eu tenho e eu identifico que eu ou algum familiar meu está com uma depressão, quando ele tem um cansaço, uma apatia, que ninguém consegue. Então, por exemplo, experimentem fazer a respiração, uma respiração que a gente chama consciente. É uma técnica importante. Por quê? A respiração, ela vai alterar o seu cérebro e vai alterar todas as células do seu corpo. Então, por exemplo, essa alteração que eu vou sentir, como eu devo fazer? Eu vou, fecha a boca e inspira. Em 4 tempos. Eu vou puxar o ar, 4, e vou contar até 4. Seguro o ar em 4 e solto pela boca em 6. Experimentem fazer isso. Se você fizer isso 5 vezes, você vai sentir uma diferença na sua mente. Aquela dor de cabeça que estava começando, ela vai embora. Então, aprender a fazer a técnica da respiração, que a gente chama de respiração consciente. Quando eu estou tendo um pensamento negativo, como eu faço para mudar isso? Primeiro, eu tenho que pensar assim. Eu tenho um sentimento, algo que fica assim na minha mente, um pensamento. Eu não consigo nada. Eu não estou conseguindo, eu sou insuficiente, eu não dou conta, eu não tenho como. Vamos mudar? Diga assim, todas as vezes que esse pensamento vier, você diz assim, eu estou aprendendo a cada passo e eu me aproximo ao sucesso. Como eu aprendo? Eu sou capaz, é possível. Use essas palavras. Então comece a transformar aquele pensamento que é repetitivo, eu nunca consigo nada, eu não sou bom, eu não sou suficiente, eu não tenho condição. Comece a transformar esses pensamentos em pensamentos positivos. Essa é uma prática. Mas o que eu posso fazer também? Todos os dias eu posso usar algo muito simples. Quando você for dormir, pega uma caneta e escreva 3 coisas que você pode lembrar naquele dia e ser grato pelo que te aconteceu. Essas 3 situações, esses 3 sentimentos que você, ou lembranças de que você teve durante o dia, você coloca, eu sou grato por estar aqui, eu sou grato por poder andar, eu sou grato por poder enxergar. Só 3. Você já começa a reprogramar a sua mente. A partir do momento que você começa a reprogramar a sua mente, você vai começar a fazer isso todos os dias. Então lembre-se, todas as vezes que eu tenho que reprogramar a minha mente, todas as vezes que eu tenho que começar a pensar o que eu posso fazer, eu começo dentro para fora. Então eu gostaria que vocês pensassem assim, quais são as emoções negativas que vocês sentiram hoje? Coloca aqui no chat, ou melhor, aqui nos comentários, quais são essas emoções negativas que vocês começaram a sentir? Que vocês tiveram acesso hoje, no dia de hoje com vocês? Quais foram? Sabe me dizer? Pensa. Isso. Pensa que você pode, nesse momento, ter sentido emoções e que você às vezes nem se deu conta.
Quais seriam essas emoções negativas que você teve hoje? Eu quero trazer para vocês, além dessas emoções, o que você consegue perceber, o que desencadeou em você tais emoções? Isso é uma reflexão. Por que eu senti isso? Como eu senti? Me fala. Conseguem pensar? Conseguem identificar de onde veio esse sentimento? Às vezes está tudo bem e você para por nada, passa alguma coisa dentro de você. Lembra, se eu tive esse sentimento neste local, tristeza. Se eu estou sentindo pesado na minha nuca, nas minhas costas, é raiva que está guardado. Raiva no fígado. Lembra que a boca fica amarga? É o fígado. Ah, mas eu estou com uma má digestão, o fígado não está legal, comi muita coisa gordurosa. Não é isso. Tem muita raiva guardada. Ah, mas eu estou com um problema nos rins, está dando cálculo renal constante. Ressentimento guardado. Estou com um problema na minha bexiga. Não sei porquê, mas está sempre ali. Sabe o que é? Traumas antigos guardados, bexiga. Ah, mas eu tenho um problema de intestino. Medo. O medo solta ou o medo trava o intestino. Observe nas emoções que você tem durante o dia e como reage teu corpo. O seu corpo te dá todas as sensações. O seu corpo mostra para você tudo aquilo que você precisa. Então, comece. Você sentiu raiva hoje, Átila? Isso. Essa raiva que a gente sentiu é natural. É natural que esse pensamento negativo que ali está colocando, ele passa por nós. Sabe por que ele passa por nós? Porque nós temos no nosso ambiente onde nós estamos, negatividade ao nosso redor. Isso é energético. Isso está no ambiente. Eu entro num lugar onde as pessoas estão irritadas, eu vou sentir isso. Aquilo que está acontecendo no ambiente, muitas pessoas têm a facilidade de atrair. Então, como é que eu faço? Opa, eu tenho que perceber o que está acontecendo comigo. A partir do momento que eu percebo, eu posso mudar. Então, como é que eu mudo isso? Eu mudo usando técnicas. E eu fiz alguns exercícios, que eu vou deixar para vocês o link no final da live, para que vocês possam usar esse link, trazer essas perguntas para vocês, responderem essas perguntas, e na próxima live, na próxima quinta-feira, nós vamos conversar sobre cada uma dessas sensações, sentimentos e emoções que vocês tiveram. Por quê? Porque eu preciso transformá-las. Então, como eu transformo? Pensamento negativo, repetitivo, opa, tem algo que está fixado dentro de mim. Identifiquei? Vou mudar. Como é que eu vou mudar isso? A partir do momento que eu vou, de alguma forma, me conhecer. Como é que eu me conheço? Quando eu olho para mim. Eu olho para o espelho e não tenho medo de olhar quem eu sou. Eu olho para o espelho e identifico, não um julgamento, apontando o dedo e dizendo quem eu sou, mas eu olho para aquele espelho e falo, opa, isso está aqui incomodado. Algo me incomodou hoje. Aí você para. Esses exercícios vão trazer para você a possibilidade de você começar a pensar, o que eu fiz? Por que eu reagi dessa forma? Por que eu estou agindo assim? Observe que eu estou agindo dessa forma, porque às vezes foi só um gatilho, foi alguma coisa que aconteceu na minha vida lá atrás, e eu simplesmente vi uma foto, ouvi uma música, olhei para alguém e percebi parecida com uma outra pessoa. Aquilo ali é o gatilho para trazer a lembrança daquele sentimento, daquela sensação que eu tive naquele momento. Então, se eu tive um sentimento, uma sensação que foi negativo, que foi um trauma, eu digo que uma criança, ela registra muitos traumas. Por que ela registra muitos traumas? Porque a partir do momento que ela olha, ela capta. Que ela escuta, ela capta. Uma criança guarda emoções e guarda sentimentos e traumas dentro de si de abuso, não porque ela
foi abusada fisicamente, mas porque ela viu alguém sendo abusado psicologicamente, mentalmente, emocionalmente. Às vezes fisicamente, ela viu alguém apanhar. E aquele sentimento ficou dentro dela. Aquela emoção que ela sentiu naquele momento está lá guardado no seu inconsciente. Então, são esses os sentimentos que eu tenho que conhecer para saber como evitar a minha tristeza lá na frente. Porque todas as vezes que eu me identificar e me encontrar naquele momento, com aquele gatilho, eu vou sentir algo ruim dentro de mim. Uma sensação de peso, uma sensação triste. Percebam como você pode mudar isso? Então, vamos passar a fazer esses exercícios onde eu posso, num determinado momento, me sentir